bem? Meu nome é Fernando, sou petiano do PET Elétrica UFPB e estou hoje aqui para mais uma aula de Cálculo 1, dando continuidade às nossas aulas de derivadas. Na aula de hoje falaremos sobre as derivadas das funções trigonométricas inversas. As derivadas das 6 funções trigonométricas inversas são dadas pelas seguintes fórmulas, no qual u é uma função derivável de x. Aqui eu mostro para vocês as 6 funções trigonométricas inversas e suas respectivas derivadas, certo? Essas funções trigonométricas inversas, as derivadas delas são valores tabelados. Existe um formulário, a gente não precisa se preocupar em memorizar estas fórmulas, certo? Normalmente, nas provas, os professores disponibilizam estes formulários para os alunos. E o objetivo dessa aula é mostrar para vocês que essas funções trigonométricas inversas, as derivadas delas são todas tabeladas. Para cada uma existe uma formulazinha específica. Então, o objetivo da nossa aula é mostrar que existe esse formulário. Para quem não sabia, existe um formuláriozinho. São valores tabelados. E a gente vai mostrar, vai explicar ao longo da aula como usar, como aplicar este formulário. A gente já vai direto para o primeiro exemplo. Diferencia a função y igual a arcosseno de 2x. Certo? Eu tenho a função arcosseno de 2x e quero calcular a sua derivada. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é consultar o formulário. Se eu consultar o formulário, a derivada da função arcosseno de u é dada da seguinte forma. É u', ou seja, a derivada de u dividido pela raiz de 1 menos u ao quadrado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quem é o u nesta função, certo? Dada a função, o primeiro passo para a gente resolver é identificar o u. O u, no caso, é o 2x. Se a gente comparar a fórmula genérica com a equação que foi dada, a gente percebe que o 2x é igual a u. Então, quem vai ser o meu u'? A derivada do u. A derivada do u vai ser 2. A derivada de 2x é igual a 2. Pronto. Fazendo isso, a gente já tem todas as informações necessárias para substituir aqui na fórmula e obter a derivada da função. Fazendo isso, a fórmula diz que a derivada da função arcosseno de u é igual a u' dividido por raiz de 1 menos u ao quadrado. Então, quem é o meu u'? A minha derivada de u é o 2, dividido pela raiz de 1 menos u ao quadrado. Quem é u? U é 2x. Resolvendo isso aqui, eu chego neste valor aqui. 2 sobre raiz de 1 menos 4x quadrado, que é justamente 2x ao quadrado, dá 4x ao quadrado. Pronto, somente isso. Segundo exemplo. Diferencia a função y é igual a arcocosseno de x ao cubo. Novamente, a gente recorre ao formulário e vê que a fórmula da função arcosseno de u é dada por esta fórmula. Novamente, eu tenho que identificar quem é o meu u nesta função. Se a gente fazendo uma comparação entre a fórmula genérica e a equação que foi dada, a gente observa que o u vai ser o meu x ao cubo, certo? O u é igual a x ao cubo. Quem vai ser a derivada do meu u? A derivada do meu u vai ser 3x ao quadrado. Pronto. Com esses dados, já são suficientes para a gente calcular a derivada da função arcocosseno. Agora é só substituição dos dados. No numerador eu tenho menos u'. Então, se u' é 3x ao quadrado, menos u' vai ser menos 3x ao quadrado, dividido pela raiz de 1 menos u quadrado. Quem é u? U é x ao cubo ao quadrado. Numerador continua menos 3x ao quadrado, dividido pela raiz de 1 menos
Aí x ao cubo ao quadrado dá x elevado à sexta. Pronto. Terceiro exemplo. Diferencia a função y é igual a arco tangente de x sobre 2. Novamente, olho no meu formulário e vejo que a derivada é dada por esta expressão aqui. Então, vou ter que identificar o meu u, certo? O meu u, analisando, é o meu x sobre 2. Vou ter que achar a derivada deste u, que é o u'. A derivada de x sobre 2 é 1/2. Feito isso, agora é só substituir na fórmula da derivada. A derivada de u' é 1/2, aqui no numerador, dividido por 1 mais u quadrado. Quem é u? U é x sobre 2 ao quadrado. Eu vou ficar com 1/2 no numerador, dividido por 1 mais, aí aqui, x sobre 2 ao quadrado, dá x ao quadrado sobre 4. Aqui eu tenho uma divisão de fração, conservo a primeira fração, que no caso é o meu numerador, e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui no denominador eu tenho uma adição de fração. Resolvendo isso aqui dá 4 mais x ao quadrado sobre 4. Quando isso aqui vem para cá, vem invertida. Então, vai ficar 4 sobre 4 mais x ao quadrado. Aqui eu posso simplesmente simplificar esse 4 com esse 2. E o resultado final vai ser igual a 2 sobre 4 mais x ao quadrado. Diferencia a função agora y igual a arco cotangente de x ao quadrado. Novamente, recorro ao meu formulário e vejo que a expressão para calcular a derivada desta função, arco cotangente, é dado por menos u' dividido por 1 mais u ao quadrado. Então, eu identifico quem é meu u na minha função, certo? O u vai ser o x ao quadrado. Em seguida, eu calculo a derivada desse u. A derivada de x ao quadrado é 2x. Feito isso, é só substituir na fórmula. Meu u', quem é meu u'? Vai ser, meu u' é 2x, então meu menos u' vai ser menos 2x, dividido por 1 mais o quadrado. Quem é u? X ao quadrado, então vai ficar menos 2x dividido por 1 mais x na quarta. Certo? Quinto exemplo. Diferencia a função y igual a arco secante de 2x menos 3. Aqui está a fórmula da derivada desta função trigonométrica inversa. Feito isso, eu vou identificar quem é meu u. Meu u é 2x menos 3. Após isso, eu vou calcular a derivada deste u, que é o u'. A derivada de 2x menos 3 vai ser, derivada de 2x é 2, derivada de menos 3 em relação a x, esse 3 é uma constante, derivada 0. Então, o meu u' é apenas 2, certo? Após isso, é só substituir na fórmula. No numerador eu tenho u', que é 2, dividido por módulo de u. Quem é u? 2x menos 3. Então, vai ficar módulo de 2x menos 3 vezes raiz de u ao quadrado. Quem é u? 2x menos 3 ao quadrado menos 1. Aqui eu posso utilizar o quadrado da diferença, certo? Resolvendo esse quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 12x, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo dá 9, que é 3 ao quadrado. Com menos 1 já dá 8. Então, resolvi diretamente já. E já deixei aqui no radical. Isso aqui, se vocês tiverem dúvida em relação a esse resultado aqui, é só revisarem a questão do quadrado da soma e quadrado da diferença. Exemplo 6. Diferencia a função y é igual a arco cossecante de 2x ao cubo. Recorro ao formulário novamente. Vejo que a derivada dessa função é dada por esta fórmula. Então, novamente, eu vou identificar quem é meu u na função. Se eu comparar aqui a fórmula genérica com a função que foi dada, eu vejo que o u é igual a 2x ao cubo, certo?
meu u é 2x ao cubo. A derivada desse u vai ser aí a derivada de 2x ao cubo, que é 6x ao quadrado, certo? Pronto, agora é só substituir na fórmula. Derivar vai ser, no numerador tenho menos u', então menos 6x ao quadrado, dividido pelo módulo de u, então módulo 2x ao cubo, vezes a raiz de u ao quadrado, que é u, 2x ao cubo, ao quadrado, menos 1. Vai ficar menos 6x ao quadrado, dividido pelo módulo 2x ao cubo. A essa parcela aqui, 2x ao cubo ao quadrado, vai dar 4x na sexta, menos 1. Pronto. Pronto, pessoal. A gente viu um exemplo para cada função trigonométrica inversa. Então, como vocês podem observar, a gente sempre recorre ao formulário, certo? Analisa a fórmula e em seguida é só identificar quem é o meu u na função. Aí pronto, porque eu sempre vou estar, se vocês observarem, em todos os casos eu sempre utilizava o u' e o u. Por isso que é preciso identificar quem é o u, para a gente em seguida só substituir na fórmula. Com isso, essa aula era uma aula breve apenas para ensinar vocês a utilizarem o formulário das funções inversas trigonométricas. Eu deixo meu muito obrigado. Eventuais dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários ou então enviar diretamente para o nosso e-mail, que é o pet.electrica@ca.fpb.br. Gostaria de convidar vocês também para nos seguir no Instagram, para acompanhar as novidades do nosso grupo. E se gostaram, deixem o seu like e a gente se vê na próxima aula. Valeu!